Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos de muita paz. Segundo a mitologia grega, quando Tiresias foi convidado por Hera, a esposa de Zeus, que governava o Olimpo, para que desse uma opinião numa problemática existente no casal, já se podia configurar que fosse qual fosse a opinião exarada, Tiresias sofreria as consequências do seu labor, considerando-se a gravidade e o temperamento dos dois deuses. Ele naturalmente optou em dar razão a Zeus e, por consequência, Hera, dominada pelo desespero, puniu-o, cegando-o. Era a maneira que ela encontrou para poder vingar-se daquele homem especial que teve a audácia de ser contra a sua forma de viver. Zeus, no entanto, muito compadecido, não teve coragem de libertá-lo da punição proposta pela esposa e, como consequência, ofereceu-lhe a peculiaridade de ver sem a necessidade dos olhos, tornando-o um homem especial, capaz de interpretar os maiores enigmas da vida humana através de uma clarividência de natureza espiritual. Tratava-se dos olhos da alma. E Tiresias passou à posteridade como dos mais notáveis paranormais que, no passado, antes de Cristo, apresentaram-se na mitologia. De tal natureza era a proposta que a moderna psicologia, adotando as manifestações mitológicas como fundamentais e arquetípicas, estabeleceu que todos nós temos uma necessidade imensa de mergulhar no mundo interior para podermos ver sem as aparências exteriores. Curioso observar-se que a nossa tendência é a do julgamento precipitado através da visão externa, que de maneira nenhuma representa a realidade. Nessa visão externa que nos leva a conclusões, muitas vezes indevidas, está presente o nosso próprio conflito. E observamos o mundo de acordo com aquilo que se passa em nosso ser interior. Mas para podermos atingir esse momento da visão interior, eu me recordo do admirável estudioso Rubem Alves, que dizia não se tratar de uma conquista imediata, mas que nós deveremos aprender a ter a visão interior, para melhor decifrarmos os enigmas da vida. Mas à medida em que a punição tombou sobre Tiresias, tornando-o amargurado, por outro lado, dele fez um personagem dos mais notáveis da Grécia, principalmente no período de Péricles, no século V, graças à grandeza extraordinária desse administrador de Atenas. Merece considerar que esse mesmo Tiresias passou a ser consultado pelos reis, por personalidades gradas, a ponto de, mais tarde, Liríope, a mãe de Narciso, procurá-lo para que explicasse, na beleza daquele filho portador de algo transcendental, qual o perigo que ele corria. E Tiresias estabeleceu que ele viveria até o momento em que visse a própria imagem refletida em qualquer espelho, lago ou qualquer uma matéria que pudesse projetar a imagem. Mas o próprio Narciso teve a oportunidade de procurar Tiresias
para saber qual era o melhor comportamento. E Tiresias estabeleceu que a sua visão interior estava muito focada na sua própria beleza e que era necessário transmudar-se. Até quando o jovem, na cidade de Téspias, é levado por uma sílfide apaixonada a adentrar-se na floresta e ver-se refletido no espelho das águas de um lago tranquilo. A beleza que nascia na sua alma fez que se detivesse na contemplação da imagem refletida de tal forma que veio a morrer de inanição pela fome. Mas, por misericórdia dos deuses, ele se transformou na cândida, bela e perfumada flor que lhe guarda o nome, Narciso. Em uma análise psicológica, é necessário que tenhamos a coragem de penetrar no self, no si mesmo, para poder encontrar o nosso valor legítimo e não na aparência que de alguma forma se decompõe ou se modifica com muita facilidade. Mas não apenas essa pergunta de Tiresias foi feita por Liríope, aquela maravilhosa mãe que era um misto de deusa e de criatura humana. Posteriormente, Édipo tem a ocasião de visitar o grande vidente para que ele explique a razão pela qual o seu nascimento é tão embaraçoso. E Tiresias explica-lhe que ele era filho do rei e mais tarde ele mataria o próprio pai, casaria com sua mãe e teria um fim muito trágico. E exatamente isso acontece quando ele tem a oportunidade de visitar uma cidade que ele atrai de maneira peculiar e sem saber, era a cidade em que nasceu. Ao adentrar-se além dos muros, ele tem a ocasião de ver uma luta insensata de um homem forte contra um homem fraco. Intervém e mata aquele que era mais poderoso. Era o rei, era o seu pai, mas ele não sabia. E a sua mãe ficou na viuvez. Sendo ela a rainha, foi feita uma publicação de que estava à busca de um marido para governar. Ele apresentou-se, foi aceito e casou-se com a própria mãe sem o saber. Teve vários filhos. Até o momento quando descobriu a realidade torpe e dolorosa, permitiu-se cegar para ficar pelas estradas de Tebas, guiado pela filha adorada. Então nós vamos encontrar a proposição de Tiresias como uma necessidade da busca interior. Quando procuramos hoje um psicoterapeuta, nessa psicologia do vir a ser, não lhe é lícito dizer o que o paciente deve fazer. Ele tem como meta principal analisar o drama do indivíduo com ele e apontar caminhos. Nunca se poderá fornecer a solução de um problema na perspectiva de que nós temos condições para esse mistério. Baste-nos ouvir e contribuir para que a pessoa, mergulhando em si mesma, eleja o melhor caminho a seguir, através de algumas interrogações que se deve fazer a si própria. Será que aquilo que eu estou buscando faz-me bem? É verdade que eu daria parte da minha vida para lograr esse êxito que me parece tão absurdo? Qual seria o caminho mais próximo para eu encontrar a plenitude? Então, através dessas interrogações e outras, nós estabelecemos aquela linha fundamental de nos comportarmos perante a vida e de decifrarmos os nossos próprios problemas. A criatura, como acaba de dizer o nosso querido Alberto, é um desafio. E o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Porque o ser humano, dizia Pedro Auspensky, o discípulo de Gurdjieff, não se conhece. Ela parece conhecer-se por meio das projeções, através daquilo que identifica e admira, projetando nos outros suas falhas, suas grandezas. O homem e a mulher de caráter, portadores de valores éticos,
naturalmente vê em todo mundo este lado belo da existência. Mas aquela pessoa atormentada que traz conflitos não solucionados, sempre os projeta nos outros, porque é o que o seu consciente conhece, embora o seu inconsciente seja o verdadeiro depósito da vida. Dentro dessa colocação, nós iremos ver em Sófocles, o notável trágico grego, algo muito peculiar. Em um diálogo mantido entre Édipo e a Esfinge, que o assalta na estrada de Tebas, a necessidade de ter muito cuidado na solução dos enigmas, não se deixando influenciar pelas tradições, pelos preconceitos ou pelos pontos de vista. Porque aquilo que nós achamos que é certo porque todo mundo diz, com certeza não é o ideal, somente pelo fato de todo mundo dizer. O moderno cancerologista Bernie Siegel assevera que, numa época de gripe, numa crise, num período de contaminação, a maioria da população apresenta esta problemática. Então, saúde não é o estado gripal, mesmo que a minoria seja saudável. E que teremos que colocar em nossa mente que saúde é o estado ideal e doença é um estado acidental na nossa existência. No sentido mais profundo, a moderna filosofia, que vem da física quântica, estabelece que, ao sermos defrontados por um problema de qualquer natureza, na saúde orgânica, na saúde emocional, ou até mesmo na saúde psíquica, pararmos e perguntarmos que é que o universo está querendo dizer-me? Ou, se temos uma convicção religiosa, perguntarmos ao si mesmo, a alma que somos, o que é que o corpo está dizendo que se encontra errado em mim? E trabalhar para corrigir esse acidente, esse incidente na nossa saúde. Porque o estado real e digno de todo louvor é o estado de paz que se deriva da consciência, proporcionando-nos o bem-estar. Por sua vez, ao analisar as leis morais, Allan Kardec estabelece, dentro da lei natural, que nós chamaremos lei de amor, as 10 leis que irão inspirar, na terceira parte do Livro dos Espíritos, a coletânea quase sublime do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque serão essas leis magníficas que vão abrir a porta da palavra de Jesus para poder estabelecer paradigmas de comportamentos realmente eficazes para o nosso existir. No caso, por exemplo, da lei de conservação e da lei de destruição, nós vamos observar a sabedoria do codificador, quando a lei de destruição se nos apresenta como necessária, imposta pela vida ao progresso. Estabelecemos que a destruição é um mal, ela é o resultado de comportamentos infelizes, mas não é exatamente assim. A lei de destruição é uma lei natural, para que sobre ela se estabeleça a lei de conservação. Observemos que na questão 742 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta às entidades venerandas qual a razão da guerra. E esses espíritos nobres respondem: preponderância da natureza animal sobre a natureza espiritual da criatura humana. E de imediato, que pretende Deus com a guerra? Advertir e orientar. Desde que a criatura humana não sabe obedecer às leis do equilíbrio, esse fenômeno ocorre para chamar a atenção. E como fazer a guerra? Através de uma situação de piedade, de respeito e de compaixão. Estabelecendo esses parâmetros, foi criado na Suíça um código de fazer a guerra com dignidade, que nenhum país respeita. Na hora da luta, tudo aquilo que é proibido pelos códigos suíços da guerra é apresentado, especialmente a guerra química, que nos últimos tempos, desde as guerras com a Norte América e a Ásia do Sul,
foram, segundo as críticas de livros e de jornais, utilizadas substâncias tóxicas. Aquela, por exemplo, do efeito laranja e outra, atirada sobre as florestas da região tropical para poder desfolhar todas as árvores e encontrar o inimigo que se escondia para poder, naturalmente, realizar combates corpo a corpo, sem que o norte-americano, desacostumado a essa tática de guerra, pudesse perceber. Mas também foram aplicados códigos de destruição, fazendo que um deles se tornasse notável. Através da menina de uma aldeia que corre com outras totalmente despida, porque o efeito laranja queimou-a e ela está gritando de dor, o que vai contribuir muito para a paz, porque a grande nação americana ficou tomada de compaixão com aquela cena de horror. E esta jovem, mais tarde, veio residir nos Estados Unidos, terminando seus dias há 2 anos no Canadá, após submeter-se a quase 40 cirurgias para corrigir os efeitos danosos da calamidade, das substâncias que foram atiradas sobre as florestas, todas elas, segundo a imprensa, condenadas pelo Código de Guerra desse país neutro nas últimas guerras. Então, é necessário que nós compreendamos que a lei de destruição faz parte do fenômeno da própria lei de conservação, porque é através da destruição de velhas nações, como aquelas que um dia formaram o Levante, no Oriente, naquela parte da Síria, da Babilônia, naquela Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje se encontra um país devastado pela guerra. A história cruel de Nabucodonosor, que depois de haver praticamente conquistado o mundo, tem um fenômeno psicológico de natureza obsessiva, porque ele, que ajudou a construir os jardins suspensos de Semíramis, a sua mulher, uma das 7 maravilhas do mundo, era tomado por forças cruéis e ia pastar nos jardins de Semíramis na condição de um cavalo. E, de vez em quando, recordava-se da sua realidade hominal e voltava à governança da Babilônia. Até o momento quando Baltasar, governando o país, que deve sofrer a lei de destruição, aparece no palácio, na parede, em um grande festival, as célebres 3 palavras, que serão a tradução dos 3 últimos dias de Babilônia. E ela realmente foi destruída, não ficando sequer aqueles escombros maiores, hoje, no Museu do Louvre, na parte subterrânea, para falar da grandeza da entrada da Assíria, com seus leões em pedra talhada, ou a grandeza da Babilônia naquele período que despertou a melhor técnica de engenharia da humanidade. Mas também nós vamos ver essa mesma realidade no Vale dos Reis, no Egito, quando a grande pirâmide de Quéops, ou aquelas que acompanham Quéops, Quéfres e Miquelinos, escrevendo a história da humanidade na intimidade oca da sua construção ímpar, com as pedras que foram trazidas de longe, através de uma técnica de engenharia ainda não interpretada devidamente, porque a maioria das pedras veio de uma distância de mais de 100 quilômetros. Não podia vir através do rio Nilo, talvez rolada pelos areais, trazidas pelos braços de escravos, até construir esses 3 monumentos básicos, que estarão também representados na América Latina, principalmente no México, na Guatemala, no Peru, na Colômbia, como sendo as manifestações de um momento de ouro, em que a criatura humana comunica-se diretamente com o mundo transcendental, para falar da grandeza de Deus e deixar na história da pedra escrita a força do progresso, nesta lei de conservação das nossas memórias, ainda hoje não totalmente decifrados. Vamos ver que na lei de destruição existem aquelas naturais para fomentar o progresso da Terra. Se recordarmos da grande nebulosa de gases incandescentes, do conceito de Emmanuel,
na obra extraordinária de A Caminho da Luz, e aquela parte que é retirada sob os auspícios do Mestre Divino de Nazaré para ser o planeta terrestre, quantos fenômenos ocorrem. Aquela parte de gases terríveis vai deslocando-se até encontrar uma área de resfriamento. Quando esse resfriamento recebe corpúsculos que descem naquela atmosfera carregada de gás carbônico, de silício, de hidrogênio, de oxigênio, para lentamente, através da destruição de uma forma, aparecer outra, até o surgimento das primeiras moléculas, aquelas moléculas unitárias, o tubo dentro das águas salgadas e profundas dos mares, como resultado do bater das ondas nas pedras, formando os organismos unicelulares e aglutinando-se nos pluricelulares, para depois as plantas intermediárias dessas algas e plantas marinhas, aquelas de natureza orgânica, de carne, de sensibilidade, para serem os peixes, saírem das águas como batráquios, subirem à floresta, à árvore, descer, ou subir ainda mais como as aves, ou caminhar nessa postura vertical, na direção do mundo, como ser bípede, do qual nós descendemos. Mesclam-se as leis de destruição, os grandes cataclismas, o período de gelo, os grandes terremotos e maremotos, as movimentações das placas terrestres, as erupções vulcânicas, gerando um habitat próprio para que o oxigênio, numa camada de 60 quilômetros na direção da atmosfera, pudesse sustentar a nossa vida com a respiração superior, diferindo, portanto, de peixes e batráquios. É fascinante notar esse processo da lei de destruição, que ainda prossegue e continuará, até o momento em que nos libertemos e venhamos a ter, segundo as tradições esotéricas, a verticalidade do eixo da Terra. Assevera o ano geofísico que, por ocasião do grande tsunami da Ásia, houve uma variação da inclinação dessa vertical do eixo da Terra, fazendo que as temperaturas mudassem. E tudo indica que houve uma mudança de temperatura, tanto para mais o calor, como para menos o congelamento. E apesar da mudança que nós vimos acompanhando, graças ao degelo dos eternos gelos, a mudança total do Polo Norte e do Polo Sul, da Groenlândia, para a adaptação deste mundo de regeneração, em que a dor fugirá envergonhada. A lei de conservação estará na criatura humana, nos animais e nas plantas, por meio da hereditariedade, dessa conjugação do pólen que vai reproduzir na vida vegetal, através dos gametas que vão reproduzir no ser humano e no ser animal, perpetuando a espécie e tornando-a cada vez mais sutil, mais delicada, a constituição molecular do organismo, muito diferente hoje do homem primitivo ou do homem medieval. A necessidade de uma alimentação natural, como nos grandes veículos, o combustível próprio e característico, para que possa haver a explosão e, naturalmente, o movimento. Estamos diante de um apelo da vida para que nós aprendamos a conservar esses valores que herdamos dos nossos ancestrais, através da misericórdia divina, da qual nós descendemos. Ao desencarnar recentemente, este notável físico, astrofísico e matemático, que sensibilizou o mundo e deixou vários decálogos da vida em abundância, procurando explicar, mesmo sem o conseguir, o que é que havia no universo antes do Big Bang. Ele agora certamente está vendo, está acompanhando o que é que havia, porque a mim me surpreende como é que mentalidades desse tipo, que tem a ocasião de dizer, se uma pluma no Pacífico, na praia do Pacífico cai, ela vai repercutir no cosmo,
porque tudo são efeitos de causas originais. Como pode, então, conceber a causa do seu pensamento naquela paralisia, cada vez pior a ela, que o foi imobilizando a um estado de deformidade física, sob todos os aspectos de audição, de comunicação verbal, de organização fisiológica, e com esta mente extraordinária, uma das maiores jamais existentes na Terra, no mesmo índice de coeficiente de Albert Einstein. Dizer que tudo se origina no Big Bang. E a mim me surpreende muito quando leio a história do Big Bang. Havia no universo duas forças que se equilibravam. Havia. Então não foi aí que começou. Se havia, deve ter uma ancestralidade. Mas até eu aceito que havia. Havia duas forças que se equilibravam, como dois times de futebol, Bahia e Botafogo, que se equilibravam. Eu sou Bahia, me perdoe. Então, não ganha nunca, mas ganhou em 1939, foi pentacampeão. Então, esse equilíbrio, de repente, se modificou casualmente, mas se eram duas forças iguais, não poderia haver uma transformação numa que não houvesse na outra. Mas vá lá que houve. Então, houve e produziu o grande choque, a grande explosão, que vários telescópios ainda estão captando o som daquele momento, enquanto o universo se expande na direção do infinito. Eu acho isso fantástico. E daí sair um cérebro humano, 100 bilhões de neurônios. Quanto mais perdemos neurônios, uma média de 15 mil por dia, os que ficam substituem aqueles que foram desligados ou perderam a vitalidade. Da mesma forma que os nossos órgãos duplos, quando um perde a sua função, o outro substitui. E isso é muito interessante, porque eu sou do tempo que uma pessoa de 40 anos era muito velha. O homem já era um idoso. Eu me lembro da minha terra, aqueles homens de 40 anos, tudo decadentes, jogando dama, jogando gamão, jogando coisa. E as mulheres, a primeira coisa que faziam ao completar 40, 42 anos, no período cíclico da menopausa, era comprar agulha de crochê e de tricô, para tricotear a vida alheia. Então, era uma coisa interessante. De repente, porque morrendo 15 mil neurônios por dia, acreditava-se que tínhamos apenas 5 milhões, era natural que aos 40 anos restasse apenas um pouquinho. Mas se percebeu que muitas pessoas idosas, de 45, 50 anos, tinham a mente muito lúcida. E, a partir daí, se percebeu que nós tínhamos aproximadamente 50 bilhões. Então, a nossa idade mental foi até os 60 anos. Eu pensava muito nisso, porque quando eu era muito jovem, que não faz muito tempo, é claro, eu olhava um homem de 30 anos e eu com 15 dizia assim, mas eu nunca ficarei tão velho. Eu sou poeta, eu vou morrer jovem. Imagina aquele cara fez 30 anos. E, de repente, eu estava barbeando-me e descobri que era o dia do meu aniversário, eu estava fazendo 30 anos. Eu fiquei envergonhado, mas então eu estabeleci que 30 vai lá, mas 50. O indivíduo cinquentão é algo degradante. Até o dia em que eu olhei no calendário e completei 50. Eu disse, mas não é possível, mas eu tenho uma cara de 22, eu que achava. Mas completei os 50. E aí eu olhei para o número de 60 e digo, não, 60. Hein? A lei áurea, que culmina com a lei dos 60 anos, dos sexagenários na escravidão. E daí a pouco eu estava com 70. Isso produziu um choque moral muito grande. Mas, ao mesmo tempo, lenitivo, eu estava lúcido. Caminhava erecto, ainda não tinha hérnia. Estava muito bem. E aí eu olhava para o de 80, coitadinho, arrastando os pés. Aquela coisa acabada. E quando ia pegar o avião, aquelas moças lindas assim. As pessoas de melhor idade, olha que ofensa. Então, eu aquelas carcaças. Eram as pessoas de melhor idade, quer dizer, mais idosas. Era a psicologia querendo enganar-nos. E eu digo, nunca eu completaria 80. E aí, de repente, 80. 80, eu digo, mas é até imoral. Chegaram a uma idade dessa, lei de conservação. E eu fazia tudo para Nosso Senhor me levar logo, a lei de destruição, mas não chegava de jeito nenhum. Aí, no dia que eu completei 90, eu chorei.
Chorei amargamente, digo, meu Deus, o que é isto? E quando a pessoa me pergunta, qual é a sua idade, Divaldo? Eu digo, a francesa, que é muito chique, 4 vendis. Porque aí a pessoa tem que calcular 4 vezes 20 mais 10. É muito melhor do que dizer 90. Nossa, não parece. Eu digo, mas tenho, infelizmente. Então, a lei de destruição está ao lado da lei de conservação. E nós necessitamos dessas leis morais, nessa doutrina libertadora da consciência, para termos uma vida equânime, para podermos ajudar-nos reciprocamente. Como muito bem disse o nosso Alberto, parabéns, é necessário que o nosso fluxo de energia da sexualidade, eu prefiro ao do sexo apenas, deste conjunto que é cada um de nós, que transpira, que respira, que atrai ou que produz repulsa, seja convertido nessa força dinâmica do amor. Para fazer sexo com amor, para fazer vida com amor, para sublimar com amor. Porque nesses hormônios, nós não podemos esquecer da lei de conservação. Além desses hormônios orgânicos que podem procriar, existem os hormônios psíquicos. Fazendo uma reflexão profunda, tive a ocasião de chegar a uma conclusão, talvez um pouco deselegante, que nós, ao aplicarmos o passe, ao transmitirmos a energia e vitalizarmos o outro, o amor tem um papel preponderante, mas numa comunhão sexual de afetividade, ao transmitirmos no orgasmo a energia, é um passe de profundidade, porque o organismo já recebe no seu interior aquele encanto, aquela força que encoraja para enfrentar qualquer vicissitude. Porque tudo é ato de amor na divindade. Perguntavam hoje pela manhã, em nosso encontro, a origem do mal. Se Deus era o autor do mal. É uma boa oportunidade de dizer que o mal não existe. O mal é uma condição filosófica de interpretação dos atos. E Allan Kardec pergunta, mas o que é o bem? É tudo aquilo de acordo com as leis de Deus. E o mal é aquilo que está em desacordo, é o oposto. Então, esse oposto não existe, é a ausência do bem. É aquela lição pedagógica que nos enseja uma metodologia de aprendizagem. Nós sabemos, nas leis de aprendizagem escolar, que existem 4 mecanismos para a aprendizagem perfeita. A do acerto e do erro, aquela de natureza intelectiva, e etc. Mas também existe esta lei da afetividade. Quando esta energia da afetividade entra em nós, e nós convertemos essa afetividade em ternura, e a ternura e a afetividade profunda, nós nos encantamos. A vida muda de sentido, há uma reorganização terapêutica em nosso organismo, um rejuvenescimento com um toque, com um olhar. Essa lei de conservação é tão extraordinária, quantas vezes ela nos permite intercambiarmos pensamentos com o olhar. Estamos à distância, aqueles que nos afinamos profundamente, e apenas um olhar, um leve sorriso, e nós sabemos o que é que o outro está pensando. Já disse algumas vezes que Aristóteles falava, quando 2 pessoas se amam, é um espírito em 2 corpos. E isso, naturalmente, é uma parábola, porque são 2 espíritos, mas é como se fosse um espírito em 2 corpos, o que deu lugar à teoria das almas gêmeas, de 2 metades, que não são metades. São 2 seres individuais, 2 realidades intrínsecas que se identificam profundamente, a ponto de confundir-se neste sentimento reparador e afetivo que constitui a alma da vida. Então, eu gostaria de narrar uma experiência que é muito mais fácil do que filosofar ou tentar entrar por caminhos que não fazem parte da minha cultura mínima. Eu me recordo de um notável escritor inglês que se fez célebre na década de 40 até mais ou menos a década de 70. Ele escreveu obras memoráveis, O Jardineiro Espanhol, por exemplo, Céu de Estrelas, A Família Davis, e tudo era lavrado em uma linguagem de literatura que ele permitiu inúmeros prêmios. Aqui nos Estados Unidos, ele ganhou por vários anos os prêmios de literatura, e o cinema imortalizou as suas obras.
mas eu desejo referir-me a uma delas que ele escreve na sua autobiografia. O livro é assim, Pelos Caminhos da Minha Vida, é o título do livro. E desejo referir-me a este homem que se dedicou ao estudo da medicina, porque o seu sonho era salvar vidas, e dedicou-se com um carinho dos anos 20, por exemplo, com muita dificuldade. Ele era pobre, veio para Londres e terminou fazendo um curso brilhante. Mas a medicina social da Inglaterra causou-lhe muitas decepções. E quando veio a guerra, ele resolveu alistar-se para ser repórter da Reuters. E passou a dizer que era muito melhor narrar vidas do que salvar vidas. É o primeiro médico a escrever algo de literatura retirada do seu gabinete, da sua clínica, das experiências do mundo. Mais tarde, outros farão a mesma coisa no livro de San Michele, por exemplo, e outras obras que se tornaram célebres das experiências que hoje nós vemos retiradas dos gabinetes de psicologia, dos terapeutas, dos psicoterapeutas, contando nossas histórias através de outros pacientes que nos vão ajudar na solução dos nossos problemas. Então, Cronin tornou-se célebre e recebeu o título de Sir da Ordem da Charrateria, instituída pela Rainha Vitória. Ele viveu no século XX. Ele narra uma história que sempre me impressionou. Essa história eu vou contar ao meu paladar, ao paladar da emoção, utilizando-me do seu pensamento e da sua proposta. Ele era muito jovem, se havia diplomado em medicina, mas era um homem de temperamento muito especial. Desde que ele assistiu às aulas de anatomia comparada, ele se fez ateu. Eu costumo dizer que a pessoa ficou à toa, porque acha que a anatomia respondia tudo e que tudo estava ali dentro da fisiologia e etc. E deixou de lado a religião, mas não o sentimento de bondade. Ele frequentava um lar de meninas nos arredores de Londres, hoje faz parte da cidade, está dentro da cidade. E como a sua vida era muito rica de atividades, ele trabalhava no hospital público, ele tirava a quinta-feira à noite, quando estava cansado, para ir ver as meninas da Madre Genoveva. A Madre Genoveva era aquela mulher que nasceu para ser mãe. Pouco importa se de filhos biológicos ou de filhos da carne alheia. Ela possuía o porte de uma verdadeira deusa de bondade. E certo dia ele recebeu um bilhete, porque não havia ainda o telefone claro como hoje, que ele fosse urgente, porque uma menina estava morrendo e necessitava de uma solução imediata. Era uma criança órfã de 7 anos de idade e que estava sendo vítima de uma doença cruel. E a morte também era cruel, porque ia tomando-lhe a respiração e ela estava já no estado desesperador. Ele parte de carruagem e vai até o hospital, vai recebido e vê a meninazinha com a dificuldade respiratória. Estava já com as marcas da morte, olheiras profundas, a sudorese muito fria, a dificuldade respiratória, o pulso fugindo do seu toque imediato. E então a madre disse, há uma possibilidade. Nós poderíamos fazer nele uma traqueostomia, fazer uma abertura na garganta para que ela pudesse respirar. Ele diz, mas eu não sou indicado, eu sou médico clínico, tenho pouca experiência, nunca eu fiz qualquer ato cirúrgico. E a Madre Genoveva olhou com os olhos verdes e disse sorrindo, mas ela vai morrer de qualquer jeito. Mas ela tem uma possibilidade, e você não pode negar essa possibilidade. Então, vamos tratar de fazer a traqueostomia. Ele ficou aturdido e disse, não tem outra alternativa. Se ela morrer nas minhas mãos, morreria daí a pouco. Portanto, está muito bem. E ele foi ao lado, porque era uma enfermaria improvisada. Era um quarto do lar de crianças. E naquele momento em que ele entra na sala para fazer asepsia, para lavar as mãos, ele encontra uma jovem ruiva, sardenta, mas muito simpática, alta, elegante, que diz, eu vou ser auxiliar. Eu também trabalho aqui, vez que outra. E eu soube que o doutor vai fazer a sua primeira cirurgia. Também eu. A primeira cirurgia depois da universidade, em que eu estarei a sós para acompanhar. Eu irei pinçar os vasos. Eu estarei atenta. A madre está colocando clorofórmio no algodão, está colocando no nariz. Então, serei eu. Então, a jovem ajudou a calçar as luvas de borracha
E começa o quadro. A enfermidade era realmente cruel. E era de efeito contagioso. Não havia ainda o soro antidifitérico. Estava com difteria. E naquele momento ele vê para a menina e a madre havia feito o sinal no pescoço, no local em que deveria atingir a traqueia, para abrir um espaço, colocar um cânulo e ficar a respiração mais fácil. Talvez salvasse a vida da criança. Então ele vai, fecha os olhos, mas naquele momento ele se lembra de Deus. Se lembra de Deus e vai à janela e olha o céu plúmbeo de Londres com o fog e começa a dizer assim: se tu quiseres, tu podes salvá-la. Eu te peço para que a salves. É uma vida que necessita. Eu não creio em ti, mas tu crês em mim, se tu existes. Então eu te peço. Ele foi e a madre deu sinal que ela não estava cloroformizada. Ele tomou do bisturi e deu o traço. Sentiu a carne abrir-se, escutou o ruído da lâmina muito afiada da garganta e logo a enfermeira ágil começou a pinçar os vasos para evitar hemorragia e ele colocou o tubo, costurou no tratamento cirúrgico e dentro de meia hora estava tudo bem. O sangue afluiu porque o oxigênio foi aos pulmões e aquela palidez terrível desapareceu e a menina começou a respirar relativamente bem. Havia sido salva aquela vida. Ele retrocede, olha na cama e fica feliz de ter sido alguém que salvou uma vida. Nesse momento, ele diz à enfermeira: agora é com a senhorita. A senhorita estará de vigília, tomará conta da menina. Ele escreverá também um livro maravilhoso, que se chama Noites de Vigília, muito famoso na época. E então eu disse: vou deitar-me porque estou exausto, mas qualquer coisa me chame. A enfermeira ficou contente. A madre Genoveva saiu e a enfermeira se encarregou de tomar conta da paciente. Mas ele não saberia dizer quanto tempo passou quando escutou alguém batendo a porta do seu quarto com muita força. Ele acordou assustado. Era a enfermeira. Venha depressa. Algo terrível aconteceu. Ele correu de chinelo mesmo até a sala que era a enfermaria e quando olhou, a menina estava morta. A luz frouxa do lampião a gás tremia e as sombras se adensavam em volta. E a menina, muito pálida, estava morta. Ele disse: mas ela não podia morrer. Ela não podia morrer. E olhou em volta e notou que o cânulo respiratório não estava no lugar. Olhou em volta e ele estava caído no chão. Então ele olhou para o cânulo e olhou para a enfermeira. Ela disse: infelizmente eu cochilei. Infelizmente. Eu estava tão cansada. Eu cochilei. E quando abri os olhos, por um gesto automático, porque o paciente sempre vai onde tem um instrumento estranho no organismo. Muitas vezes é necessário atá-lo à cama. Vai e arranca. E ela, sentindo aquilo, automaticamente tirou. A ferida cirúrgica uniu as bordas e ela morreu por asfixia. Então, a enfermeira chorava. E ele, encolerizado: mas a senhorita é uma criminosa. A senhorita matou-a. E isso não vai ficar assim. Eu vou denunciá-lo ao Conselho Regional de Medicina. E a senhorita vai perder o direito de enfermagem. Ela disse: mas o senhor não fará isso comigo? Como eu não farei? Se a senhorita fez isso com essa criança de 7 anos, matou-a, foi para o crime da negligência, porque terei que dar-lhe outra chance em absoluto. Cuidou da menina, mas não disse nada à madre. Sentou-se e começou a escrever a notificação ao Conselho Regional de Medicina. Então anotou todos os detalhes, chamou-a e disse: agora coloque-o de acordo. Leu a peça de acusação e perguntou-lhe: foi isto que aconteceu? Foi exatamente isto. Então, firme: doutor, dê-me uma outra oportunidade. O senhor não imagina o amor que eu tenho à enfermagem. Eu sou escocesa, vim trabalhar em Londres, em bordéis, limpar o chão de bordéis, de tascas de miseráveis. As minhas mãos tremem do trabalho bruto para poder pagar a universidade. E agora, na etapa final, para poder pagar as dívidas de fim de ano, eu tive que trabalhar de dia e de noite, fora as horas que eu frequentava as aulas. Dê-me, pelo amor de Deus, uma outra oportunidade. Não darei. Oportunidade para matar, eu não darei. Ela, então, trêmula, assinou. Assinou e ele disse: agora em sua casa.
que eu quero anotar o endereço, espere o convite para apresentar-se à sociedade que rege os destinos da medicina no Reino Unido. Ela colocou com a mão nervosa o endereço e partiu. Partiu. Foi para casa. Foi para casa. E ele não teve mais notícias dela. Aconteceu uma coisa curiosa. Na hora em que ele chegou a Londres e foi postar a notificação, algo disse-lhe: não tenha pressa, releia. Talvez ele tenha sido enérgico demais. Ele se deteve. E chegando em casa à noite, ele releu. Era exatamente a fotografia do que havia acontecido. Ele fechou agora em outro envelope, colocou o endereço. E ao chegar à caixa postal do correio, algo deteve-o. E ele sentiu o tormento, guardou a carta. No terceiro dia, repetiu-se o mesmo fenômeno. E chegando a casa, ele jogou a carta no fogo. Vou dar a esta miserável uma nova oportunidade. Queimou e perdeu o contato. Tornou-se célebre. Recebeu as melhores homenagens da Inglaterra. E numa vez que ele voltou a Londres para receber uma homenagem, agora da rainha Elizabeth, ele abriu a porta do seu apartamento, abriu a janela para ver o céu e viu sobre a mesa o The Times. Acercou-se e, com seu faro de periodista, ele começou a folhear e foi na página final de crimes e de notícias extravagantes e viu uma fotografia. A fotografia de uma senhora de meia idade, gorda, olhando numa janela por um quadrângulo e vendo o mar. O semblante dela era impressionante, porque tinha paz, mas uma certa melancolia, uma tristeza. E embaixo estava uma frase enigmática: o anjo que não dorme nunca. Ele achou aquilo, que seria? Foi ler a reportagem. E então ele soube que num dos pequenos países do Reino Unido, ali mesmo na Inglaterra, possivelmente nas cidades do sul, havia um lar de crianças. E esse lar de crianças havia conseguido salvar mais de 4.000 crianças durante a guerra, graças àquela dama, que era uma enfermeira notável. Ela havia chegado ali e construído uma casa miserável para albergar algumas crianças que ficavam nas ruas, crianças órfãs. Quando, então, as pessoas que moravam naquela cidade, muito pobres, mineradores de carvão, começaram a ajudar, e a casa foi crescendo. Durante a guerra, as crianças ficavam órfãs em Londres, muitas eram mandadas para lá. Mas aí estava o repórter descrevendo que ele pessoalmente foi visitar o lar da mulher que não dormia nunca. E perguntou: é verdade que a senhora não dorme nunca? Ela disse: não, é fantasia. O povo gosta muito de superstição e de nos dar dotes divinos para que nós tenhamos valor. Imagine que... Ele disse: mas a senhora é fantástica. É enfermeira diplomada, pois não? Sim, eu sou enfermeira diplomada. Então a senhora deveria estar em Londres, porque é uma mulher notável, deveria estar em Milão, talvez em Paris. Por que escolheu esta região? Ela baixou a cabeça e disse: por causa de um médico. Logo na semana da minha formatura, em um orfanato, eu fui convidada para fazer uma traqueostomia junto a um médico, a um homem notável, que estava salvando uma vida. Mas eu estava tão cansada, não tive coragem de dizer de tudo o que se passava em mim. Porque o sono é um ladrão que usa sandália de veludo. Começa de baixo para cima, amortecendo, e nós não nos damos conta. Quando percebemos, já cochilamos. E a criança veio a morrer. Então ela detalhou. Ele teve um choque. Era a enfermeira. E então eu pedi a ele que me desse uma nova oportunidade. E ele me deu. Porque eu perdi a paz. No dia seguinte eu fui ao conselho médico e disse à secretária: eu sou escocesa e estou mudando-me para a Escócia. Eu queria saber se a reunião de terça-feira em que o conselho esteve aqui, se foi tratado algum caso de uma enfermeira negligente. Eu estou muito curiosa, porque eu a conheço. Então, se você tem alguma nota, eu desejo saber. Ela disse: não se tratou deste caso. Eu disse: mas não é possível.
No fim de semana ela voltou. Como eu sei que vai mandar a correspondência para o meu endereço, eu prefiro que fique aqui e eu venho buscar a resposta. E a auxiliar disse, não se tratou desse caso. E assim, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, eu compreendi que ele me dera a oportunidade que eu havia solicitado. Então a vida não era mais minha. Eu não tinha direito de reger a minha vida. Eu tinha que salvar vidas para poder compensar aquela vida que eu havia tirado. Pelo meu cansaço, não foi uma negligência. Foi falta de forças. Porque se eu sentasse, eu dormia em qualquer lugar. Mas eu quis desafiar-me. Então, por ele me haver dado a oportunidade, eu tenho criado crianças. Mas a senhora então não dorme? Sim, eu tenho dificuldade de dormir. Durante a noite, eu vigio cada pavilhão. Porque as crianças trazem traumas, têm sonos terríveis, têm pesadelos das bombas caindo em Londres. Então vou acalentá-las, coloco no braço, faço o papel de mãe, saio de uma enfermaria para outra, de um dormitório para outra, mas eu durmo. Depois da refeição, eu coloco um chumaço de algodão com álcool e água nos olhos e repouso por 1 hora, 1h30. Mas a verdade é que eu não posso dormir. Eu tenho medo que, se dormir, aconteça alguma coisa aos meus filhos e eu seja responsável, porque cuidei de mim e não cuidei deles. Mas, que médico extraordinário esse. Qual era o nome dele? Não perguntei. Porque o amor é assim. Não interessam certos detalhes. Quem é você? Como é a sua vida? Não importa. Se o amor chega, ele nos luariza. E nós não temos mais interesse em detalhes, temos interesse no amor. Então eu lhe perguntei o nome, ademais. Mesmo que eu soubesse o nome dele, eu não poderia dizer. Porque ele, para me salvar, se comprometeu. Ele tem o dever de comunicar ao conselho. E ele não fez para salvar a minha vida. Por aqui passaram mais de 4.000 crianças. Aqui era o posto de onde as crianças iam para a Escandinávia, para a Suécia, a Noruega, para os Estados Unidos. Elas iam para pais adotivos. E agora eu tenho somente 200 que tomou conta. Então ela levantou-se, foi até a janela. E o repórter fotógrafo fez a cena dela contemplando o mar infinito através do quadrângulo da janela. Havia uma melancolia, mas havia uma paz imensa naquele rosto, de corpo descuidado, porque só lhe interessava salvar vidas. Então, ela olhou para o repórter e disse, coloque aí, por favor, que se algum dia ele ler esta reportagem, saiba que o seu perdão me ajudou a salvar muitas vidas. A oportunidade que ele me deu não foi por acaso. E essa história me impressionou muito, porque veio Jesus ter conosco. Deu-nos as leis, como nos deu também as leis que se encontram em o céu e o inferno. Essas leis do futuro da humanidade, no capítulo número 7, que deveria servir para os legisladores da terra, particularmente no Brasil e genericamente no mundo, Código Penal da Vida Futura. Aqueles 34 itens incomparavelmente profundos. E então, eu quero somente que ele leia e saiba que nunca me esquecerei, que ao salvar a minha vida, ele me mandou salvar as vidas que eu salvo em homenagem a ele. Então, naquele momento, Crone teve lágrimas nos olhos. Era famoso e frio, esteve na guerra. Correspondente de guerra, ele viu as piores atrocidades da criatura humana e deixou de crer na criatura humana. Mas, a partir daquele momento, ele lembrou-se. Então, ele foi à mesma janela do apartamento e olhou o burburinho da cidade. E então, ele orou baixinho. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E mais adiante, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoei a esta jovem. E então ele assinala. A partir desse dia, eu passei a acreditar em Deus. Deus deixou de ser uma fantasia religiosa. O Deus antropomórfico, esse Deus que tem paixões humanas,
esse Deus de um povo em detrimento da humanidade, para acreditar naquele Deus que foi muito bem definido por Voltaire. Eu não creio no Deus que os homens fizeram, mas eu creio no Deus que fez os homens, que é muito diferente. Então nós vemos aí a lei da destruição, daquela vida que é macerada, e a lei de conservação nas vidas que são multiplicadas. O Espiritismo, através das leis morais, vem trabalhar o diamante bruto que ainda somos, para transformá-lo numa estrela que possa refletir o brilho dos astros celestiais. Mas isto também é muito peculiar. O Alberto nos coloca a lei da reencarnação como sendo fundamental no mecanismo dos fenômenos da sexualidade. Mas na Mansão do Caminho, nós experimentamos isso na navalha da carne, na lei de regeneração, na lei de compaixão. Essas leis todas que Allan Kardec, com sabedoria incomum, soube interrogar os espíritos para acolhê-las. Porque a resposta só é boa quando a pergunta é bem feita. O êxito de uma resposta depende de uma pergunta. E, invariavelmente, muitos não sabemos perguntar. Sempre perguntamos com o ego à frente. E Kardec perguntava por nós todos. Eu me lembro da primeira impressão que tive quando li o Livro dos Espíritos com seriedade. Eu era muito ingênuo, mais do que hoje, mais estúpido do que hoje. Quando eu li, eu disse assim, meu Deus, mas ele era tão inteligente que ele faz as mesmas perguntas que eu faço. Veja aí, eu estava um pouquinho até melhor do que Kardec. E fiquei admirado, porque ao me tornar espiritista, isto é, eu era médium, mas não era espiritista, e um espírito muito amigo, de nome Manuel Viana de Carvalho, que foi emérito espírita, orador fantástico, dizem que foi o melhor orador até estes dias, ele me apareceu e disse, Divaldo, você é médium. Eu digo, não, senhor, eu sou espírita. Mas nunca leu nada. Eu digo, não, nunca li, porque não tem nada. Como que não tem? A minha ignorância chegava a este nível. Ele então me disse assim, você precisa ler, a começar do Livro dos Espíritos. Eu achei o nome horrível. Livro dos Espíritos. Era uma coisa assim de almas do outro mundo. E em Feira de Santana eu não encontrei. Lutei, pedi aqui, procurei, quase não havia, até que alguém me emprestou. Grosso desse tamanho. Porque os livros lidos engordam. É uma coisa curiosa. Os livros não lidos ficam magros, lá na estante, aquela coisinha estreita. Mas, à medida que a gente vai lendo, vai botando papelzinho. Tem uns que têm o defeito de dobrar a ponta. Isso já está ultrapassado. E tem outros que têm o hábito saudável, higiênico, de lamber e passar na página. E a página vai para outra que também lambe. Foi isso que desgraçou Catarina de Médicis. Ela preparou um livro, envenenou todas as páginas para matar um filho. Ela era muito gentil. E preferia um outro filho. O pobre do rei não valia muito. E ele gostava muito de caça, de caceria. E ela pega um livro e passa em todas as páginas o veneno, porque era muito chique na corte francesa colocar líquido para limpar a água. E então ele ia limpando e levando o veneno à boca. No fim do livro ele estava morto. E aconteceu, a vida é curiosa, que ela botou na cabeceira da cama do filho que ela queria matar. E aconteceu que o filho preferido, passando no quarto do irmão, viu o livro e adorava a caça e começou. E adoeceu. Começou a ter febres. Febres horríveis. Foi chamado o médico da corte. Ela sabia que era o veneno, mas não podia dizer. Teve que acompanhar a morte do filho querido, que ela própria mandara matar, através da sua impulsividade e dos seus transtornos. Dessa forma, eu li o Livro dos Espíritos. Mas eu me apaixonei, porque muita coisa era o que eu pensava. Igualzinho a como eu pensava, dizia, meu Deus, mas eu sou espírita, já sou espírita. E até um dia trágico da minha vida, que eu fui proferir uma palestra numa formatura de odontologia. E então, proferi a palestra, tal, no tempo que havia assim, os cultos ecumênicos, e eu espírita, e eu padre, o protestante. Depois a gente saiu dessa loucura. E então eu fui, desempenhei meu papel, e quando terminamos, ficamos conversando. E aqueles jovens, como eu também era jovem, por incrível que pareça, eu já fui jovem. E então os jovens fizeram assim uma pergunta, mas Divaldo, por que isso e aquilo? E aí um deles, que devia ser obsidiado, perguntou assim, você conhece a física quântica? Imagina. Professor de Feira de Santana. Eu digo assim, sim,
Então, quando ele não sabe, ele está assim, olá, claro. Né? A gente não sabe de nada, mas o outro também não sabe de muita coisa. E ele perguntou assim, como é que fica o perispírito num campo de vácuo? Eu nem sabia o que era campo de vácuo. Quanto mais esse negócio enrolado. Eu disse assim, o que é que você pensa? Quando eu perguntarem uma coisa que vocês não sabem, não percam o charme. O que é que você pensa? Qual é a sua opinião? E aí, de acordo, vocês concordam ou não. É muito fácil. Aí ele deu a opinião, eu digo, mas eu não tinha pensado sobre este ângulo. E escapei. Quando eu cheguei em casa, ele disse assim, Viana de Carvalho, onde você está? Aí eu expliquei para ele, você me enganou. Porque ele me disse, Divaldo, se você ler o Livro dos Espíritos, daqui a 100 anos, ele é inteiramente novo. Eu digo, mas que espírito fanático. Mas daqui a 100 anos é novo? Ele disse, você verá. Foi uma ameaça, eu quero ver daqui a 100 anos se é. E então eu li o tal do livro. Mas eu li primeiro pulando, aquela letrinha miúda, aquela introdução que só Deus. Então um amigo nosso traduziu ao inglês e colocou aquela introdução no fim. Deu um auê. Ele colocou no fim porque disse que o americano não lê aquela introdução, não aguenta. Né? Aquela letrinha. E vai, Kardec minucioso. Olha, Deus sabe o sacrifício que eu fiz. Agora, é lindo o prefácio, né? As forças da natureza, muito bem. Então, eu li pulando umas páginazinhas e disse ao Viana, eu já li. Ele disse, agora volte a ler. Eu digo, não. Aí eu li honestamente. Mas quando eu li, me apaixonei. Aí eu digo, que livro devo ler? Estude o Livro dos Espíritos até a morte. Eu digo, nossa. Agora já pode ler o Livro dos Médiuns, comparando com o Livro dos Espíritos. Porque da pergunta número 1 até a 148, dá origem ao Livro dos Médiuns e tal. Bom, é do próprio livro, mas a próxima dá origem ao Livro dos Médiuns. E então eu fui lendo e me apaixonei. Até hoje eu leio diariamente, hoje eu tenho no telefone. É tão chique. Porque antes eu carregava aquele livro gordo. O meu está gordo, porque tem nota, tem pedaço de papel, tem uma porção de coisa. E está até meio estragadinho. Toda hora eu digo para ele assim, não se incomode, porque está sendo usado. Então, quando me apresenta um livro lindo, eu digo assim, filho, nunca foi aberto. E vou olhando. Mas, bem, nessa oportunidade eu cheguei e disse, o senhor me enganou. Eu poderia ter estudado física quântica, e o senhor nunca me falou. Veio falar só de Kardec. E agora, o que é que Kardec diz? Não diz nada. Então, Viana diz, você tem certeza? Eu digo, absoluta. Porque eu sei tanto do Livro dos Espíritos quanto o senhor. Ele disse, pegue aí o livro na estante. Eu peguei com maior felicidade. Havia triunfado sobre o Espírito. Leia na questão 540. Eu me lembrei. 540. A questão que me fascina. Tudo em a natureza se transforma. O átomo de hoje será o anjo de amanhã. Assim como o anjo de hoje foi o átomo de ontem. Ele fala sobre o átomo primitivo, esse processo todo da evolução. E diga assim, ele fala alguma coisa, mas não fala sobre física quântica, porque não tinha o nome de Divaldo. A Kardec não tinha culpa da sua suprema ignorância. Ele colocou aí que o átomo primitivo e tal... Veja bem, eu vou te explicar o que é um átomo de carbono. E me deu uma explicação que até hoje eu ainda não entendi direito. Quer dizer, entendi, mas não entendi direito. Muito bem. Daí, a grandeza desta obra me sustentou a vida inteira. E o Livro dos Espíritos tornou-se um vade-mecum. Cada hora que eu leio, eu digo, poxa vida, eu acho que nunca tinha lido isso antes. Que coisa! É porque eu é que amadureci. Eu é que agora posso entender aquilo que estava meio cabalístico, porque foi escrito para todas as épocas. Então, quando alguém me diz assim, Kardec está superado, eu respondo com um sorriso, superado porque é ignorado. Tudo que é ignorado é desconhecido, então está superado. Você já leu o Livro dos Espíritos? Li, já estudou o Livro dos Espíritos, porque não é uma revista para a gente ler uma vez e ficar livre. Tem muita gente, muito espírita, que nunca o leu de capa a capa. Dê uma olhada numa pergunta aqui, dê uma olhada noutra pergunta ali. Depois de uma palestra de um expositor feliz, de uma palestra como as de hoje, que todos os expositores são felizes, chega em casa com remorso e deixa eu olhar para esta coisa, meu Deus. Aí vai ler. Né? Porque quem é que aguenta, depois de ouvir o que Alberto nos falou, depois de ouvir
o que o jovem juiz acaba de nos falar pela manhã. Eu ouvi um pedaço, já está na internet. Quem tem internet não sofre. Abri e ouvi. Ouvi também a outra palestra aqui do nosso querido gaúcho. Eu digo, nossa, o que será de mim? Então eu fiz o paralelo, porque eles falaram coisas lindas, cada palavra que a minha boca não dá para dizer. Esses nomes da medicina que foram colocados aqui por ambos os médicos. Que culpa eu tenho de não ser médico? Não tenho culpa nenhuma. Então, cada um na sua seara. A doutrina é de uma beleza que nos preenche a alma e nos dignifica. Vivemos um momento crucial da história da humanidade. Aquele mesmo momento do levante, que os muçulmanos agora querem restaurar, como no tempo de Mahomá. Eles querem restaurar através das armas, que Mahomet procurava não levar à crueldade, porque o Corão é tão lindo. Tem páginas de beleza, de amor, de fraternidade. Jesus, no Corão, é um grande profeta. Então, eu não posso entender porque muito muçulmano detesta Jesus, porque detesta o amor. E muito muçulmano desencarnado, em especial, cria embaraços para que essa doutrina de libertação não atinja o seu apogeu, para que predomine a destruição. Eles são os anjos da destruição. Os anjos maléficos, eles nos dizem que vimos para a destruição, esquecidos de que tudo se renova, nada se perde. Desde as frases antigas e a natureza, tudo se transforma. Então, nós estamos diante de uma mudança radical. E é necessário que essa mudança se opere também em nós. Que a nossa mensagem seja um livro aberto de exemplos. Que sejamos um evangelho de ação. Que nos não envergonhemos de dizer, eu sou espírita. Emmanuel, esse anjo da codificação espírita, que a desdobrou através da mediunidade ímpar de Chico Xavier, tem uma página de uma beleza invulgar, doutrina espírita. Seja o nome do teu nome espírita. Seja o nome do teu nome. Eu tive aqui na Terra um companheiro que era espírita. Ele era do Banco do Brasil, era gerente do Banco do Brasil em Feira de Santana. E gerente do Banco do Brasil naquela época era uma personalidade, como fiscal do imposto de renda, fiscal de qualquer coisa. Era uma personalidade. E este amigo era tão espírita que ele disse, meu nome é Antônio Doria Espírita. E foi a cartório acrescentar o termo espírita. Mas ele gostava muito de correr no automóvel. E certa feita, indo fazer uma palestra numa cidade vizinha, ele acelerou demais e foi pegado por um guarda. Então, o guarda disse, mas você está com muita pressa. Ele disse, é verdade. O senhor ultrapassou a velocidade e eu vou multá-lo. Ele disse, pois não, pode multar. Nome do senhor. Dê meus documentos, ele deu. Mas o senhor é o Dória. Não, vou dispensar a multa. Negativo. Bote a multa, porque eu errei, eu tenho que pagar. Eu sou espírita, não para receber favores, mas para cumprir ordem. Eu exijo que me multe, porque eu exagerei. E eu vou ser tão multado, que eu vou exagerar muito, eu serei tantas vezes multado, vou ficar na miséria. Aí eu não terei mais carro, não serei mais multado, porque eu sou espírita. Emmanuel ainda não tinha escrito essa página. Anos depois, seja o teu nome espírita, seja o nome do teu nome espírita. Necessitamos de falar a estas pessoas sem palavras. Por que você é diferente? Por que você não usa alcoólicos? Bem, a doutrina que eu esposo não proíbe nada. Liberta-me, abre-me a alma para que eu possa expender os meus conceitos. Mas eu não tomo porque eu sei que é suicídio. Mas você também não fuma. Se alguém fuma aqui por acaso, não fumo. Porque é suicídio. É câncer de boca, é câncer de pulmão, é câncer de língua, é câncer do aparelho digestivo, fatalmente. Estatisticamente, quem fuma tem 10 anos a menos de existência física do que um garotão como eu, que nunca fumei. Aliás, até eu vou confessar, eu já fumei. Quando eu era criança, de 5 anos, estava brincando numa roda de crianças, e então meu pai plantava muito feijão, porque a casa era grande, plantava feijão, plantava milho, tinha muita terra. E o feijão, quando era colocado ao sol para poder abrir-se, facilitar, tirar os grãos,
a palha enrolava. E a meninada fumava a palha. E eu estava brincando com os meninos, quando um deles tirou uma palha do bolso, tirou fósforo e fumou a palha. Eu fiquei com uma inveja, ali olhando, porque ele era o nosso líder, era valentão, e eu tinha muito medo dele, mas não demonstrava. De repente, ele virou para mim e fez assim, Di, você é homem? Eu digo, sou. Então, fume. Eu digo, epa. Aí ele me deu uma palha, eu digo, não, fume, mostre que é homem. Eu digo, não, mas também não precisa mostrar assim, mostre. Aí todos, eu peguei a palha, tomei o fósforo, assim, de quando eu dei a primeira tragada, aquela fumaça em todo o perispírito. E eu saí correndo, em desespero. E minha mãe possui a mediunidade, porque não é possível. Naquela hora que eu entrava pela porta do fundo, ela estava na porta. E ela me olhou e disse assim, ei, para onde vai correndo? Me puxou a orelha. Porque minha mãe dizia que Deus pôs orelha em criança para a mãe puxar. Hoje é crime. Mas puxem. Não fica marca, é bom por isso. E dei beliscão, não com a unha, mas com... Ó. Aí o juiz não vai fazer nada, não tem prova. É denúncia de criança mal criada. Então ela puxou a orelha, eu voltei em passo de balé, pálido. Porque aquilo produziu distúrbio estomacal. E ela perguntou, aonde estava? Ali. Ali aonde? Ali, mãe. Ali tem nome aonde? Ali. Ali aonde? Ali, embaixo do cajueiro. Ah, com quem? Mãe, com os meninos. Quais meninos? A velhinha não era fácil. Eu disse, fulano, Beltrano, você estava com Beltrano? E por que você é tão pálido? Eu? Vá ao banheiro e volte. Aí eu fui ao banheiro. Voltei trêmulo do mal-estar e trêmulo de coragem, porque eu sabia que ia haver terapia. Então, sentei-me à mesa e ela chamou meu irmão, mais velho que eu, 5 anos, e disse, vá, o que era que você estava fazendo? Eu disse, nada. Não, é possível. Você estava fumando. Olha que mediunidade danada. Eu disse, eu fumando? Não estava? Estava, sim, senhora. E disse, meu irmão, vai catar toda a palha que está ali no terreiro e traga. Meu irmão trouxe uma cesta de palha. Ela disse, agora fume na minha vista. Eu disse, mãe, eu vou morrer. Ela disse, vai. Mas vai morrer fumando, você é homem. Eu disse, mãe, mas foi fraqueza minha. Ela disse, então não é homem, porque o homem é forte. Eu disse, mas eu fumei para mostrar que era homem. Ela disse, mas não é, porque teve enjoo, não é? Depois, aí ela pegou minhas 2 mãos, no tempo que as mães tinham tempo, e disse, meu filho, primeiro não minta nunca. Sofra o efeito do seu ato. Depois, fumar mata. Ela era analfabeta. Mata, meu filho. E eu quero que você tenha uma vida longa. Prometa-me que nunca vai fumar cigarro, nem charuto, nem cachimbo. Eu prometi. E nunca hasteado. Aí eu fumo com o inevitável. Graças a esta coragem. É o que o Espiritismo nos dá. Ele não nos proíbe nada, porque temos o livre-arbítrio. Mas ele nos ensina a fazer o que é de melhor. E graças às leis morais ricas do Evangelho de Jesus, podemos ter uma vida muito saudável. Uma vida caracterizada pelo bem. Dessas vidas que se estabelecem na Terra, anunciando os dias que virão. Dias que nós estamos construindo desde hoje. Dias grandiosos de paz e de progresso. Quando o nosso planeta deixará de ser mundo de expiação. E em homenagem a Chico Xavier, em uma psicografia extraordinária do Monsenhor Horta, eu irei encerrar as minhas palavras dizendo, Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz, de fraternidade, na estrada da redenção. Que a tua ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja. Muito obrigado.